Dedinho de Prosa começa agora e hoje nós vamos entrevistar com o artista plástico Wilson Figueiredo. Ele não só é artista plástico, não. É um monte de coisa e ele mesmo é quem vai dizer a gente quem é o Wilson Figueiredo. Bom, o Wilson Figueiredo é um matuto que veio de Patos. Somos dois então, né? Dois matutos numa mesa, dá uma... a dupla... Então, vim de Patos e crente que ia vencer melhor do que poderia ser na minha região. Minhas raízes me trouxe muita experiência, muita coisa boa. E eu me lembro, já começo contando um caos da... Aqui é para se contar história e causos. Conta logo aí uns bons. Quando eu bons. cheguei em 73 aqui em João Pessoa, olhando para os prédios, olhando aquela coisa, né, tudo mais alto do que eu já tinha visto. É, né? Quando eu passei em frente ao liceu, me deparei com a obra de Jackson Ribeiro, a famosa escultura Porteiro do Inferno. Porteiro do Inferno. Eu vi aqueles ferros retorcidos e grandes, aquilo me impressionou muito. E foi. Não sabia que lá na frente, depois de muitos anos, eu ia fazer um trabalho em homenagem àquela obra. Àquela obra. E assim, quando comecei aí foi trabalhando, a arte sempre existiu. Agora me diga uma coisa, esse detalhe, porque eu sou o seguinte, eu passei nessa obra que você está dizendo antes de você. Sim. E ela nunca me chamou nem atenção. A sua, você ficou logo... Ali é o lado artístico que despertou para aqui uma obra de arte. A sensibilidade artística, não é? Certamente, porque apesar de dizer que comecei minha arte no sentido de 6, 7 anos atrás, só no sentido de oficializar o que eu já vinha na veia desde criança. Já trazia, né? Então, Já tinha sensibilidade artística. O cara que passa, aí eu vou fazer uma declaração aqui de ignorante geral. O cara que passa por um molho de ferro daquele e se sensibiliza, é um artista, tem sensibilidade. Também. Um molho de ferro no modo de dizer, para as pessoas que não conhecem da arte, acham aquilo irrelevante, né? Mas é uma peça Sim. Eu acho que eu costumo dizer que a arte, você pode ter um figurativo ou um abstrato. No figurativo você identifica de imediato. Minhas obras públicas, ela vai a média de 2 ou 4, 5 metros de altura. Então, geralmente são figurativas as esculturas. Fácil da população se identificar, aquela coisa. Mas é isso que eu estou dizendo, a arte está nisso aí, na sensibilidade do que você sente diante da obra. Ela não tem que ser exatamente um figurativo. A obra, ela é mais para entender ou para sentir? Ou as duas coisas? Eu acredito que é mais para sentir. Sentir, né? Porque às vezes você vê um trabalho que não significa, você não vai no seu espírito, na sua alma. Você passa indiferente. Quando aconteceu o que aconteceu politicamente na época com essa aqui, isso foi uma coisa muito positiva, porque as pessoas, alguém procurou de alguma forma provocar. Quer dizer, minha escultura provocou para um determinado tipo de pessoas que chegou ao ponto que chegou na política lá. Né? Não, aí é o seguinte, para o telespectador que não está entendendo o que isso aqui provocou, eu queria que você explicasse o que é isso aqui e qual foi a provocação, que é para a galera se situar, né? Claro. Olha, esse trabalho aqui, ela tem 4 metros de altura, é o Cavaleiro Alado. Isso aqui é uma maquete, é maquete que chama? É uma maquete, Certo. Protótipo, né? E geralmente, Cavaleiro Alado. Cavaleiro Alado. Por que Certo. Cavaleiro Alado? Porque foi um edital público, que em 2009, um edital público que se inscreveram... Da prefeitura? Da prefeitura. De João Pessoa. De João Pessoa. Certo. Se inscreveram 32 artistas e escultores aqui da cidade. E esses artistas, ele tinha uma inscrição com pseudônimo, para dar a idoneidade, para não ter nenhuma... A comissão... A comissão não dizer, esse aqui é meu amigo. Era um tipo licitação. 2 envelopes, um com a documentação do artista inscrito e outro envelope com os desenhos, fotografias de cada trabalho. A comissão ia lá e tal. Esse edital foi o primeiro festival em homenagem ao grande Jackson Ribeiro, como já falei, o autor lá E meu do Porteiro do Inferno, que era ali perto do liceu. Depois botaram para a universidade. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Certo. Prossiga aí. Bom, aí, como o edital exigia que fosse uma coisa que chegasse ao popular,
Eu fiz uma pesquisa, fui nos Templários, no século XVI. Os Cavaleiros Templários, eu adoro esse tema. Pois é, os Cavaleiros Templários que andavam em duplas no início, né? Depois veio o verdadeiro exército. E isso aqui, essas torres, significa justamente o paralelo de um andar dos dois cavaleiros. Essas asas, porque o artista e o poeta tem e o louco tem essa liberdade de expressão. Então, cavaleiro alado, porque essas asas vêm na minha imaginação, através do século, até chegar o nosso folclore, que dá uma ideia do nosso capitão do cavalo marinho, no seu cavalinho aqui. Então uma peça dessa aqui, eu quando vi, você admira, porque é uma obra de arte. Sim. Mas o significado dela, eu jamais descobriria que aqui tem um cavalo alado, que aqui estão os templários, o cavalo marinho, tudo isso junto nessa peça, né? Pois é. Mas o que falta o telespectador entender, e não fuja da pergunta não, é a confusão que isso aqui deu. Explica aí pra gente ver. A confusão foi o seguinte... É brincadeira, viu, amigo? Aqui é pra gente descontrair. Não, mas houve realmente uma seríssima confusão. Né? Não só com a minha obra, porque nesse edital... Você ganhou o edital? Ganhei o edital porque eram para 6 prêmios. Sei. Dos 32, que são 64 obras inscritas, né? 32 artistas. E para escolher essa comissão, escolheriam 6 obras. E dessas 6, coincidiu de ser o Cavaleiro Alado, que é uma santa, que é na entrada de Mangabeira, foram 6. E por coincidir com a véspera de eleição, em plena campanha, muito rigorosa. Para prefeito e para governador. Para governador? Foi. Quem era que disputava na época? Era Ricardo e Maranhão, né? Era? Era. Ricardo e Maranhão. Na primeira... Aí não falta quem tira um proveito para explorar a obra, né? Claro. Disseram o que desta maravilha aqui? Aí, pelo fato dela ter a semelhança de ferro, estar na mesma avenida do Porteiro do Inferno, e havia as facções religiosas que já condenavam, não queriam nem que ficasse em frente à Universidade do Porteiro do Inferno, e aí conseguiram denominar as 6 obras, inclusive, cada um tem um nome extravagantíssimo. E essa minha ficou denominada como Cavalo do Cão. Uma denominação popular. Popular, Cavalo do Cão. Mas dirigida, com conotação política, ou não? Não, com conotação satânica mesmo. Satânica, né? Inclusive Mas para prejudicar alguém. Exatamente, porque para prejudicar, porque se dizia, as pessoas que fizeram esse tipo de coisa, dizia que essas obras satânicas foi encomenda do candidato na época. Não, para resumir, o camarada disputava com o Ricardo Coutinho, aí para manchar a imagem de Ricardo Coutinho, dizia o candidato mandou botar o cavalo do diabo, do Satanás lá. Sim. A exploração foi por aí. A exploração era por aí. Aí os religiosos evangélicos, principalmente, eles tinham, na Câmara houve uma maior discussão, porque tinha... Por causa dessa obra aqui. Sim, porque tinha vereadores que incentivavam isso, esse tipo de coisa, do mal, do satânico, e tinha um lado a favor do candidato, que não permitia. E isso foi um auê muito grande, foi várias sessões, que terminou quando, eu me lembro bem, que na época o crítico de arte, Eudes Rocha, ligou para mim e disse que eu não ficasse preocupado, que se ela provocou isso, a minha obra está viva. Claro. Aí começou a dizer uma série de coisas e tal, e eu fiquei animado, porque realmente houve o lado negativo nesse comentário, mas depois de sair pelo tiro da culatra que houve, isso aí, meu amigo, bombou no país inteiro essa coisa, e infelizmente foi uma coisa terrível em relação à nossa cultura, né? Porque as obras de arte chegou ao ponto que uma delas quase seria depedrada. Mas ela está onde, essa obra aqui? Ela está na avenida ali, de frente à Universidade Federal. A universidade, né? É. Onde estava originalmente, ou ali já é o segundo lugar? Não, você deve estar fazendo confusão com um Porteiro do Inferno. O Porteiro do Inferno... Não, eu entendi. Essa obra aqui, ela foi feita para lá, sim, e lá está. Não, ela foi o seguinte, das 6, essa comissão, você vê que até então o prefeito não entrou em nada aí. Então, peraí, deixa eu dizer, como a resposta vai ser longa, comprida, sim, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já, você detalha isso, tá ok? Tranquilo. Dedinho de prosa, volta já.